boa tarde, começando os donos da bola, segundou na área. Não entendi. Tarde, eu repito pra você. Entendi. Vai, Corinthians, Bernardo. Eu Na não falta entendi. de um gol em Itaquera, foram 5 amigos. Eu não entendi. 5, 3 validados, 2 não. Vim assim em sua homenagem. Posso dizer que tô vascaína, tá bom? Não vou lá jamais dizer que tô de corintiana. Boa tarde, Bernardo. Semana começando. É, tarde, né? Porque boa não existe mais. Eu tava num clima, deixa quieto, amistoso, mas agora não, agora é só tarde mesmo. Mas muito boa tarde pra você, começando mais Donos da Bola. Segundou na área, Hilário, beleza? Beleza, boa tarde pra você que nos acompanha todos os dias aqui nos Donos da Bola. Eu tô assim, mas dá pra dizer também que vim em homenagem aos torcedores do Galo. Uma rodadazinha xoxa pra nós São Paulinos. Então é aquele dia que a gente aproveita pra tirar aquele sarro sadio dos rivais, porque tem muito brasileiro pela frente, amigo. Não dá pra rir muito nem brincar tanto, que vai que o São Paulo em breve também toma uma sacolada de um rival. Mas assim, no Morumbi, se você quiser ir assistir um São Paulo e Vasco, pode ser bom. Combinado? Vou de tricolor, vou de tricas aqui no meu peito, pô, tem jeito. Olha, no futebol da nossa região, agora a única esperança do futebol masculino de acesso fica mesmo para o Mantiqueira, que na próxima semana começa a Bezinha. Até a semana passada nós ainda tínhamos o Tigre do Vale na disputa da Série A4, mas infelizmente perderam no Joaquinzão 2-0 Paulista de Jundiaí. Clima de decisão no ar no Joaquinzão. O Joseense recebeu o Paulista no segundo jogo das quartas de final do Estadual Série A4. Com 2-2 na primeira partida, qualquer novo empate classificava o Tigre do Vale por ter melhor campanha. E o jogo começou pegado. Ninguém iria vender fácil a vaga. A primeira grande chance foi dos visitantes. Christopher saiu cara a cara com o Luan, que fechou a porta e fez bela defesa. No rebote, a zaga afastou. Logo na sequência, Lucas Perninha cruzou e Emanuel completou para a rede. Pena que a bandeira já tinha marcado o impedimento e anulado o gol. Precisando do resultado, o Paulista foi ao ataque e rondava o gol dos mandantes. Enquanto isso, o Joseense arriscou de fora da área com Bruno Luca. E depois o zagueirão Jorge teve ótima chance para marcar, mas testou mal e mandou para fora. E o erro custou caro. Aos 41 minutos, Christopher recebeu o cruzamento na área e com categoria mandou no fundo da rede. 1-0 para o Paulista no Joaquinzão. E claro, festa da torcida do Galo. O gol desestabilizou o Tigre. E se não fosse Luan fazendo essa defesaça, o estrago seria ainda maior na primeira etapa. Jogando fácil, os visitantes tocavam e trabalhavam bem as jogadas, chegando com tranquilidade até a área do Joseense. E o primeiro tempo terminou com Paulista 1, Joseense 0 no Joaquinzão. Na volta do intervalo, o Tigre do Vale sabia que precisava se mandar para o ataque em busca da classificação à semifinal, mas a pontaria estava longe da ideal. E a tônica dessa segunda etapa seria essa: Paulista aproveitando as brechas para contra-ataques. Os visitantes chegavam com mais perigo e pareciam mais perto do segundo gol do que o joseense de fazer o primeiro. Em mais um dos inúmeros contra-ataques, o goleirão Luan salvou de novo o Tigre, uma muralha. E eram tantas chances criadas pelos visitantes que o jogo foi ficando perigoso. Aquela velha máxima sobre a bola punir. Os ânimos estavam à flor da pele. Augusto Ambrogi estava na bronca com a arbitragem e as divididas dos jogadores dentro de campo saíam faísca. Até uma confusão e muito empurra-empurra aconteceu. Mas depois de tantos contra-ataques, o Paulista dessa vez não perdoou. Felipinho bateu rasteiro no canto, sem chances para Luan, e fez 2-0 para o Paulista na partida. Dali em diante, o joseense não teve mais forças para criar. O gol abalou os jogadores que não conseguiam criar jogadas em busca da reação. E essa cabeçada de Victor Lima para fora foi o último lance do joseense na Série A4 de 2025. Fim de jogo no Joaquinzão, Paulista classificado a semis 2, Joseense 0. A derrota culmina na eliminação do Joseense na Série A4 do Campeonato Paulista com 4-2 no agregado. Apesar da bronca com a arbitragem na primeira partida do duelo, o sentimento aqui no Tigre do Vale é de muito orgulho. A gente entrou no campeonato como franco favorito a cair, né? Por causa da campanha do ano passado. A gente entrou com, se eu não me engano, o segundo menor orçamento do campeonato. E terminamos uma primeira fase na quarta colocação, com apenas 3 derrotas.
sem casa para jogar, né? Isso conta muito. A gente só jogou em estádios lotados, em torcida a gente não tem isso a favor da gente. Tudo isso não é choro de perdedor, não. O Paulista tem todos os méritos, é um baita time, uma baita estrutura, uma baita torcida, história fantástica, então não tem muito que reclamar sobre isso, não. É só levantar a cabeça, foi o que eu falei para os meninos, todo mundo tem que levantar a cabeça demais ali, sair muito orgulhoso. Estão todo mundo na idade de 21, 22 anos, uma vida inteira pela frente aí, que eu tenho certeza que cada um tem uma carreira brilhante. E quem comenta mais sobre a campanha do Clube Atlético Joseense na 4 é ele, Antônio Carmo, no Carmopédia. Alô, meus amigos dos donos da bola, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a este que é o mais tradicional programa esportivo da televisão do Vale do Paraíba, com toda a nossa grande equipe. Estou aqui com o Pedro Elias, tem o Bernardo, tem o Lucas Bezecá, que está de férias longas, e a Larissa Murad, sempre trazendo aí a sua presença feminina aqui para você nos acompanhar. Gente, acabou para o Atlético Joseense o Campeonato Paulista da Série A4. Sábado, jogando no Joaquinzão, perdeu para o Paulista de Jundiaí por 2-0. Como bem disse o técnico Augusto Ambrosio, pós-jogo, a derrota normal. Sábado, o Paulista jogou melhor, se impôs, tem mais time, tem uma condição melhor de trabalho, começou o campeonato de maneira extraordinária, 6, 7 jogos só ganhando, depois teve uma queda e agora conseguiu se recuperar bem nesse jogo. O Paulista mereceu a classificação. O problema foi o primeiro jogo, onde o Joseense foi muito prejudicado. A gente mostrou aqui semana passada, ganhava por 2-0. O primeiro gol do Paulista foi um gol absolutamente irregular. Tudo isso pesa, né? Porque é uma definição. O jogo a classificação não foi só nesse sábado, foram 2 jogos. E isso acaba realmente fazendo uma diferença. Pois bem, está fora o Atlético Joseense, assim como o São José, assim como o Taubaté na outra divisão. Também agora na 4, o Paulista parou nesta fase de quartas de final. O Joseense parou diante do Paulista. Então agora, gente, o que tem que fazer é o seguinte: o Joseense tem vaga para disputar a Copa Paulista. Vai jogar ou não? Vai depender da sua diretoria, que é composta pelo presidente, o Café. O Café sabe exatamente o que fazer, ele é o dono do time, ele tem que arrumar toda a situação. Seria bom jogar, porque um time que fica apenas jogando 3 meses por ano acaba ficando muito distante da realidade. Vamos acompanhar e a gente vai falando mais por aqui, tá bom? Grande abraço, a gente volta amanhã. Valeu, Carmo, obrigada pela participação. Augusto Ambrosio sendo sensato naquela fala de fim de jogo, né? Não comprometeu a arbitragem, disse que não iria falar sobre o primeiro confronto, até porque esse duelo de quartas foi definido em 180 minutos. Infelizmente, Joseense deixou a desejar no jogo em casa, aquela casa improvisada que eles usam ainda jogando em Taubaté. Ficam pelo caminho, o sonho do acesso fica para a próxima temporada. Bora pro intervalo. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui.
na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é muito Nativa. Estéreo Vale é a primeira FM da região, uma marca referência em rádio para muitas gerações, conectada com as novas tecnologias e principalmente com você. E vem com novos conteúdos este ano. O Expresso 1039 chega para te deixar bem informado logo no começo do dia com muita música. No almoço, o Talk Show vem com música, comportamento, conteúdo relevante e nossa inteligência artificial, a Sonara. É a Estéreo Vale saindo na frente. De volta com os donos da bola, bora falar da vitória do São José Basquetebol na LBF. A vitória contra o Blumenau era essencial para o elenco joseense recuperar a confiança na LBF. Mas quando a bola subiu no primeiro quarto, a equipe de Leandro Leal ainda não parecia ter se acertado. Nós também entramos um pouquinho querendo provar, querendo recuperar logo, devido ao jogo anterior que a gente foi um pouco abaixo. Então juntou toda a ansiedade, tem que fazer o jogo em casa, tem que valer a pena. E aí acabou o nervosismo, acabou atrapalhando. Muitos erros no início da partida. Do lado de lá, as meninas buscavam o arremesso da linha dos três, mas a pontaria e a força ainda não estavam calibradas. Mas lá o Isaías tratou com carinho e marcou os primeiros pontos da Águia e ainda sofreu a falta. Emily Garcia, nos lances livres, marcou para o Blumenau. Mano Rios tocou para Mayara Leôncio, que de 3 anotou. Lau recebeu livre e só teve o trabalho de anotar mais 2 pontinhos. Sil girou diante da marcação e contou com a ajuda da bandeja para diminuir a desvantagem. E no último lance do primeiro período, Mano Rios atravessou a quadra em velocidade e conseguiu a cesta. São José 17-14. Mano Rios voltou com vontade pro segundo quarto. Bailou contra a adversária e marcou uma bonita cesta. O Blumenau corria atrás do placar e Maite, ex-São José, passou no meio da defesa joseense. E em um lance bem parecido, a armadora visitante encurtou a distância. As adversárias cresceram no confronto e em uma jogada coletiva, Rai tentou o arremesso, mas Ju Souza deu esse tocaço pra dizer: aqui não, queridinha. Mas Rai não se sentiu pressionada e no lance seguinte, recebeu antes da linha dos 3 para empatar a partida. E Maite, convertendo os 2 lances livres, virou o confronto. São José 27, Blumenau 29. Após o intervalo, o São José voltou melhor e construiu a vitória. A retomada começou com Ju Souza, aproveitando o rebote. Mayara Leôncio, com tranquilidade, colocou o São José novamente em vantagem. Maite cresceu no duelo contra a ex-equipe e se tornou a protagonista catarinense. Mas lá o Isaías, nesse arremesso venenoso, fez de 3. Rai chamou a responsa e no contra-ataque recebeu na zona morta e anotou mais 3 pro Blumenau. Mas chama a Ju Souza que ela resolve pra Águia. E Mayara fechou o terceiro período com o São José em boa vantagem, 8 pontos à frente no marcador. O último período foi de intensidade em quadra. De um lado, o São José aproveitando os espaços deixados pelas rivais e do outro, o Blumenau tentando de qualquer forma vencer o duelo. Mas as donas da casa eram letais ofensivamente e deixaram a vantagem no placar cada vez maior. E nos contra-ataques, Ju Souza carimbou a vaga de protagonista joseense. Final de partida, São José 73, Blumenau 58. Apesar do começo ruim, as meninas da Águia melhoraram no segundo tempo e derrotaram as adversárias. Agora o time de Leandro Leal encara o Ourinhos na próxima sexta-feira. Agora trabalhar a semana, a gente vai ter uma semana cheia para trabalhar, a gente vai 3 semanas a gente consegue focar muito num jogo só. Então agora é para aproveitar a semana para trabalhar e que a gente consiga fazer um grande jogo contra o Ourinhos. E se tudo der certo, sair com vitória e buscar uma classificação melhor. Então o Ourinhos vai dar trabalho pra gente, né? Mas a gente vamos estudar elas, né? Porque vai ser um jogo muito difícil, mas vai ser aqui em casa também, então vai ser mais tranquilo, mas vamos entrar forte para ganhar até o final.
Aberta a temporada de vitórias nessa segunda-feira aqui nos Donos da Bola, tá? A gente já falou do basquete feminino, agora combo duplo no futsal. Primeiro a vitória do Pinda na Copa da LPF. Jogando fora de casa, os comandados de Lucas Torão venceram o Mogi por 3-2, com gols de Cleitinho, Lucão e Gustavo Pula. Ainda no futsal, só que dessa vez na Taça São Paulo, o Taubaté venceu o MRW fora de casa por 6-2, goleada. Os gols do time do Vale foram marcados por Celestino, Pinho, Bruninho, Rodrigo, que anotou 2 vezes, e Léo Costa. Essa é a segunda vitória da equipe na competição, que já havia batido Pulo Futsal em Campinas na estreia do torneio. Para quem não está entendendo muito bem, Taça São Paulo vem antes do Paulista. Sim. O Taubaté esse ano está disputando só os estaduais, nem Copa LPF e nem Liga Paulista. Pelo menos a Liga ainda é no segundo semestre, mas a gente imagina que esse ano realmente sejam só competições estaduais para o Taubaté. O futsal da região dominando e a gente vai para o intervalo. Já já a gente volta com mais Donos da Bola. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é muito Nativa. Estéreo Vale, a primeira FM da região. Uma marca referência em rádio para muitas gerações. Conectada com as novas tecnologias e principalmente com você. E vem com novos conteúdos este ano. O Expresso 1039 chega para te deixar bem informado logo no começo do dia com muita música. No almoço, o Talk Show vem com música, comportamento, conteúdo relevante e nossa inteligência artificial, a Sonara. É a Estéreo Vale saindo na frente. A primeira FM e única também. No bandvale.com, a notícia chega primeiro. Você acompanha em tempo... De volta com os Donos da Bola e no domingo, Max Verstappen faturou o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. O pódio foi completado pela dobradinha da McLaren, com Lando Norris e Oscar Piastri. Apesar disso, o destaque da corrida também foi para o italiano Kimi Antonelli, que com 18 anos se tornou o piloto mais jovem a liderar uma corrida de Fórmula 1. O brasileiro Gabriel Bortoleto largou mal, caiu para a última colocação e completou a prova em 19º. Essa é a 4ª vez consecutiva que Verstappen ganha o GP do Japão, que também foi o primeiro pódio do ano do piloto holandês. E agora, gente, está na hora de chamar os resultados do Campeonato Brasileiro. A vitória expressiva do Corinthians, vai.
Final de semana com resultados que mexeram com a classificação do Brasileiro. E já na segunda rodada, nenhum time está com 100% de aproveitamento. 3 jogos agitaram a noite de sábado. No Castelão, o Ceará venceu o Grêmio por 2-0. Pedro Raul está on fire, vivendo grande fase no Vozão. O atacante marcou o primeiro nessa cobrança de pênalti. E no apagar das luzes, Matheus Araújo fez do meio da rua. Na Arena Corinthians, o Timão amassou o Vasco e venceu com muita tranquilidade por 3-0. A dupla que o bando de loucos aprendeu a amar e respeitar estava mesmo inspirada. O primeiro gol foi passe de Memphis para o gol de Yuri. O segundo foi com passe de Yuri para o gol de Memphis. E o terceiro foi tentativa de Memphis para o gol de João Vitor contra. O Corinthians ainda teve 2 gols anulados pelo VAR. O atual campeão fez o papel de casa e derrotou o Juventude por 2-0. Igor Jesus voltou a balançar a rede e fez o primeiro do Glorioso. Já na etapa complementar, o lateral direito Matheus Ponte apareceu como elemento surpresa e emendou pro fundo do barbante. Atlético Mineiro e São Paulo não saíram do 0-0 e fizeram o jogo xoxo da rodada. O Fluminense derrotou o Braga na reestreia de Renato Gaúcho no comando técnico do tricolor. O Flu saiu na frente com gol de Lima. O volante limpou o goleiro e fez 1-0 tricolor. O Bragantino conseguiu o empate com o paraguaio Isidro Pita. O camisa 9 do Massa Bruta aproveitou o rebote de Fábio para marcar de cabeça na linha da grande área. Mas no finalzinho do duelo, Martinelli estava no lugar certo, na hora certa, e fuzilou contra o gol de Cleiton para dar a vitória ao time de Renato Gaúcho. O Inter venceu o Cruzeiro e dormiu na liderança do Brasileirão. O Colorado abriu o placar somente depois da expulsão de Jonathan Jesus. Com um jogador a mais, o Inter foi para cima e estreou o marcador com Alan Patrick. O camisa 10 do Beira-Rio bateu sem chances para Cássio e fez 1-0. Ainda na etapa inicial, Wesley fez bonita jogada pela direita e Ener Valência só deu aquele biquinho para ampliar. E já na reta final, Borré recebeu em profundidade, cortou o zagueiro e fechou o caixão da Raposa. 3-0. No duelo dos Leões, tudo igual. O primeiro jogo da história do Mirassol em casa pelo Brasileirão Série A terminou em 1-1 contra o Fortaleza. Emanuel Martínez fez esse golaço pro Lion, recebeu na entrada da meia-lua e acertou essa bomba indefensável pro goleiro Alex Muralha. O jogo foi se estendendo até os acréscimos e quando tudo parecia vitória do tricolor do PC, Christian Renato marcou o gol de empate pro Mirassol. Haja coração! O Flamengo visitou o Vitória. Os gols foram marcados somente no segundo tempo. Arrascaeta estreou o marcador com esse bonito gol. Desarmou o adversário, adiantou e de biquinho fez 1-0. O Vitória chegou ao empate com Wellington Rato. Batida de perna esquerda e com desvio, ela morreu no fundo da rede. Mas Bruno Henrique quis aparecer e marcou o gol da vitória rubro-negra carioca. 2-1 Flamengo. O Palmeiras foi até a Ilha do Retiro para vencer o Sport. Flaco Lopes sofreu pênalti e ele mesmo foi o encarregado da cobrança. Cobrou com segurança e fez 1-0. O time da casa empatou em cobrança ensaiada de escanteio. Com 1-1 no marcador, Rafael Veiga foi derrubado dentro da área e mais um pênalti marcado pro Verdão. Piquerez chamou a responsa e converteu. E por fim, Santos e Bahia fecharam em 2-2 na Vila Belmiro. O tricolor de aço saiu na frente com Eric, mas logo na sequência, Tassiano empatou o confronto, aplicando a famosa lei do ex. O Santos virou com Diego Pituca, pegando firme de fora da área. Mas Luciano Juba deixou tudo igual na segunda rodada. Sem clubismo, algo a dizer sobre a atuação do Corinthians? Não, impecável. O Corinthians amassou, literalmente. Foram muito bem desde o primeiro minuto. O primeiro gol saiu com 11 minutos do primeiro tempo, realmente. E aí desandou. Fizeram 5 gols, né? 2 o Daron fez a boa pro Vascão, mas aí 3-0 ficou até barato. O Vasco entrou com time reserva, sim, mas isso não é desculpa nenhuma. O Vasco foi muito inferior, o Corinthians passeou. E o pênalti do Palmeiras eu queria comentar um pouquinho mais, só que eu vou deixar pra você. Polêmico, né? Polêmico, hein? Hoje, inclusive, falamos com o Antônio Carmo sobre isso, que é palmeirense, disse que não queria ali se complicar, falou que o importante era o gol convertido. Sei que tem palmeirenses felizes. Já que nós dissemos que a defesa do Vasco foi vazada 5 vezes, bora falar então sobre os goleiros, que são destaques nesse Brasileirão.
A posição mais ingrata do futebol é a de goleiro. São 90 minutos onde um único vacilo pode custar a vitória, a classificação e até um título para o time rival. O futebol brasileiro está repleto de bons arqueiros. Os 20 clubes do Brasileirão priorizaram um sistema defensivo para evitar qualquer perigo contra a meta. Muitos deles já até vestiram a camisa da seleção e sempre buscam uma vaga entre os 3 para representar a camisa que importa varal. Everson, do Atlético Mineiro, renovou com o Galo até 2027. O experiente de 34 anos foi contratado no segundo semestre de 2020 e ao todo fez 277 jogos com a camisa do Galo, com 7 títulos conquistados: o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021, Supercopa do Brasil de 22 e os últimos 4 estaduais consecutivos. O goleiro, atual campeão do Brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, recebeu diversas propostas para deixar o glorioso, mas priorizou a equipe carioca e renovou o contrato até 2028. John foi titular absoluto na temporada passada e levantou os canecos mais importantes da equipe. O goleiro de 29 anos tem 59 jogos oficiais pelo clube e vai disputar o Super Mundial no meio do ano. John já esteve presente na pré-lista de convocados do até então treinador Dorival Júnior, mas nunca foi chamado para representar de fato a amarelinha. E o torcedor corintiano tá feliz com Hugo Souza, né não? Após a saída do ídolo Cássio, a posição dentro da grande área nunca foi tão soberana. Hugo veio do futebol português e logo caiu nas graças da Fiel. Atuações impressionantes, defesas milagrosas e frieza absoluta na linha do gol fizeram o arqueiro corintiano se destacar. Ele esteve junto na arrancada do clube na fuga do rebaixamento até a classificação para a Liberta do ano passado e este ano defendeu o pênalti de Rafael Veiga na final do Paulista e se sagrou campeão do torneio. Chegou para substituir um dos maiores nomes da história do Sport Clube Corinthians. Isso porque Cássio se transferiu para o Cruzeiro e deixou o legado de 12 anos e meio no timão. Foram 712 jogos e 12 títulos pelo Corinthians. Hoje, na Toca da Raposa, Cássio é o dono da posição. Esteve na campanha do vice da Sul-Americana, perdendo para o Racing na decisão. O Mengão tem Rossi na baliza, um goleiro frio que, quando é exigido, está lá para salvar a pátria rubro-negra. Rossi já está na história do Flamengo como goleiro que ficou mais minutos sem sofrer gols. Ele superou a marca de Cantarelli e atingiu 1.134 minutos sem tomar gols. O argentino foi superado na última rodada do Brasileirão 2023 e só voltou a ser vazado em abril de 24, na estreia do Mengão na Libertadores. Fábio é o goleiro mais experiente do futebol brasileiro. O incansável arqueiro de 44 anos se isolou ainda mais no ranking de atletas com mais participações em edições do Brasileirão na história. São 24, contando já com a desse ano. O segundo da lista é Rogério Ceni, que se aposentou em 2015 com 22 participações. Pelo tricolor das Laranjeiras, Fábio já disputou 202 jogos desde 2022. Foram 198 gols sofridos, média de menos de um gol por jogo. Ele foi bicampeão carioca em 2022 e 23, campeão da Libertadores e campeão da Recopa Sul-Americana pelo tricolor. Everton é um dos melhores goleiros em atividade. Na 8ª temporada pelo Palmeiras, ele é o 5º goleiro com mais partidas na história do Verdão, um dos atletas com mais títulos e agora o nome do elenco com mais jogos pelo clube. Everton chegou a 400 confrontos disputados pelo Palmeiras e tem a chance de passar Veloso nessa temporada. Aos 37 anos, tem contrato com o time de Abel Ferreira até 2026. Rafael garantiu tranquilidade para o torcedor são paulino. Muitos já passaram, porém poucos eram seguros na posição antes do atual dono da baliza tricolor. O time teve Denis, Sidão, Renan Ribeiro, Lucas, Jean, Jandrei, Thiago Couto, Felipe Alves e Thiago Volpe. Pois é, Rafael se consolidou e conquistou a tão sonhada Copa do Brasil em 2023 frente ao Flamengo. Por fim, Léo Jardim do Vasco. Ser goleiro do Gigante da Colina é pedir para ser exigido dentro de campo. Léo atuou em todos os jogos do Brasileirão desde que chegou ao Rio. Em 3 temporadas, jogou 72 jogos e sofreu mais de 1000 finalizações. No período, fez 266 defesas, mais do que qualquer outro goleiro, e acabou sendo vazado em 108 gols.
Ironicamente, terminando com o goleiro do Vasco, hein, Bernardo? Pode atualizar esses gols sofridos aí. Em 3 partidas já tomou 7. Então, realmente, os números de Léo Jardim não são favoráveis. Tristeza. Bora pro Band Cidade, primeira edição. Fernanda Belo, muito boa tarde pra você e feliz dia pra nós. Feliz dia do jornalista, Fê. Isso que eu ia falar. Parabéns, viu, pra vocês, pra todos nós aí, né, que estamos aqui na função ativa e muito bom, né? Let's go, let's go. Tchau, Fê. Tchau, tchau.